Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. A nossa palavra de hoje é sobre descartar pessoas. E o nosso desafio é não descartar pessoas. Quando você abre a sua Bíblia, eu vou fazer a você algumas perguntas. Conhece alguém chato? Conhece ou não? Conhece alguém que você diria assim, olha, pelo amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia nos ensina e nós precisamos aprender que não existem pessoas descartáveis. Não podemos usar as pessoas e também não podemos descartar as pessoas. As pessoas são diferentes umas das outras e algumas muito parecidas com a gente. Em geral, as parecidas com a gente são as que a gente quer descartar, porque elas refletem como espelho os nossos defeitos. Evangelho de Mateus capítulo 18. Versículos 21 e 22, palavra de Deus para a gente. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Qual foi a pergunta de Pedro, irmãos? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse texto revela o irmão Pedro no esplendor da sua humanidade. É irmão Pedro, sendo Pedro, 100% Pedro. Ninguém gosta de ser ofendido, ninguém gosta de ser atacado, ninguém gosta de ser desprezado, ninguém gosta de ser humilhado, magoado. É natural querer reagir. A reação é um instrumento natural que nós temos. Se uma pessoa diz que a gente é isso, a gente quer dizer que ele é mais do que isso. Se uma pessoa faz alguma coisa, a gente quer que ela sinta na carne a mesma intensidade daquilo que a gente recebeu, daquilo que a gente sofreu. É da nossa natureza humana querer dar o troco. É da natureza humana querer reagir. É da natureza humana querer apresentar alguma coisa. Não se espera de um ser humano que ele reaja com alegria quando ele é atingido. Não se espera que um ser humano fique feliz da vida quando ele porventura foi humilhado. A nossa expectativa de fato é que aquela pessoa sofra alguma coisa e que ela possa pagar por aquilo que ela fez e que ela possa ser punida pelo que ela fez. É da natureza humana o desejo da vingança. É da natureza humana o desejo de dar o troco, mesmo que isso somente aconteça a partir da 8ª vez. A oitava vez para a gente é o nosso grito de chega. A 8ª vez é o limite que nós estabelecemos. A 8ª vez é aquele ponto em que a gente diz, olha, até aqui eu aguentei. De agora para frente eu não vou aguentar, não vou suportar mais em hipótese alguma. A 8ª vez é o grito de liberdade. É a fala que vai nos impulsionar para dizer às pessoas que a partir de agora acabou, não tem mais chance e você não vai ter outra oportunidade de fazer isso comigo. Curiosamente, meus irmãos, a 8ª vez na fala de Pedro é a pergunta humana, é a maneira de Pedro tentar conduzir a conversa na expectativa de receber um sim da parte de Cristo. É a expectativa dele ouvir de Jesus falando assim, olha, está ótimo, está muito bom. Na 8ª vez você já pode dar o troco. Na 8ª vez você não precisa aguentar mais. Na 8ª vez você já pode estabelecer que o limite acabou. Só que Jesus não vai caminhando como Pedro. Jesus não está ali envolvido por essa natureza humana. Jesus tem critérios diferentes que devem ser expressados por ele e que são descritos na Bíblia e que devem ser aplicados por nós e trazidos para a nossa vida. Pedro fez essa pergunta, segundo o relato de Mateus, após Jesus ter ensinado sobre o tratamento que deve ser dado a um irmão culpado. Olha a sua Bíblia aí, mesmo capítulo
18. No versículo 15 em diante, Jesus está dizendo aqui: se teu irmão pecar contra ti, o que diz aí? Lê comigo. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Na lógica de Pedro, que se revela nesse texto aqui, Pedro parece não ter dificuldade de perdoar. Pedro parece não ter dificuldade de perdoar. Pedro só não quer perdoar para sempre. E Jesus traz essa história anterior para mostrar como é que a gente trata alguém que nos ofende, como é que a gente trata alguém que nos faz mal, como a gente trata alguém que nos ataca. Jesus diz: olha, vai você e a pessoa. Se o problema for resolvido, ganhaste a teu irmão. Se não der certo isso, você pega mais uma ou duas testemunhas, vai até essa pessoa e mais uma vez, se resolveu o assunto, está resolvido. Se não resolveu, você apresenta a liderança da igreja. E se essa pessoa ainda assim não ouvir, considera-o como publicano e pecador. Quando esse processo é desenvolvido, o que nós podemos aprender da palavra do Senhor é que a intenção é sempre de resolver. Existe uma caminhada para a solução. A primeira delas é: vai você e tenta resolver o assunto. Se não resolveu, leva mais 2 pessoas. Se não resolveu, leva a liderança. Ou seja, o objetivo da fala de Cristo não é a punição. O objetivo da fala de Cristo é a solução, é a pacificação. E esta fala de Cristo serve para nós como uma base. Nosso limite é quando tudo foi feito para que a paz fosse restabelecida. Nós fizemos tudo, primeiro individualmente, depois pedimos ajuda a alguém, depois pedimos ajuda à liderança. Ou seja, de todas as formas, a estrutura do texto é para nos impulsionar para a solução, para resolver, para a pacificação. Curiosamente, algumas pessoas lendo esse texto destacam do texto exatamente a parte final: considera-o como publicano e pecador. A sequência do texto mostra isso: aquele que é ligado no céu, na terra será ligado no céu. Mostra esse engajamento, esse envolvimento. Mas é necessário lembrar a maneira como Jesus tratava os publicanos, a maneira como Jesus tratava os chamados pecadores, como Jesus tratou a mulher que foi pega em flagrante adultério. Como foi? Lembra-se como é que foi? Alguém pode me lembrar? Carinho. Não ouvi mais nada, mas é isso aí também, concordo com vocês. Carinho, respeito, não é? Tratou de forma decente, tratou de forma amorosa, tratou de maneira respeitosa, como vimos. Jesus fez isso. A maneira como ele tratou a pessoa pecadora, como ele tratou o Zaqueu, como ele tratou Mateus, revela que o objetivo de Cristo nunca foi que nós condenássemos o próximo, mas que nós caminhássemos até o próximo para resolver um problema, um imbróglio, seja o problema que fosse. Nessa caminhada especial, o que Pedro fala quando pergunta: devo perdoar quantas vezes ao meu irmão? A fala de Pedro significa: eu posso perdoar, mas não vou perdoar para sempre. Eu não aguento perdoar para sempre. Até 7 vezes eu aguento, mais do que isso eu não suporto. Para ajudar Pedro a entender, Jesus conta para ele uma parábola. Jesus gostava de contar histórias. Jesus era o tipo de pregador que trazia sempre uma história. E a história que Cristo trouxe para ele, que eu quero pedir que você acompanhe comigo, ela começa no versículo 23. Leia comigo, por favor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. 24, o que diz? E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia quanto? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar,
ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 27 é a chave para o nosso entendimento. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ok? Dívida perdoada, vida que segue, vamos em frente. 28. Saindo, porém, aquele servo, reencontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, muito menos, e agarrando, sufocava, dizendo: qual foi a frase? Está me devendo, paga logo. Paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Volta no versículo 26. Vê se tem semelhança com o versículo 26. Está acompanhando aí ou não? Está acompanhando? É a mesma frase? Então, quando ele disse: sê paciente comigo e te pagarei, ele foi atendido. Agora ele escuta a mesma frase: sê paciente comigo e te pagarei. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Leia comigo o 31. Vendo os seus companheiros, tudo o que acontecer. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse o quê? Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aí o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus ensina que Pedro não pensaria diferente enquanto ele não entendesse o processo do perdão. E talvez essa seja uma das nossas maiores dificuldades: não entender como o perdão acontece, o processo do perdão na nossa vida. E este processo do perdão está intimamente ligado a Cristo. Não há forma, não há maneira de vivermos o perdão de fato se não estivermos conectados a Cristo. Isso vale desde aquela primeira etapa, quando Jesus nos fala sobre perdoar alguém que nos ofendeu. Vai desde essa nova etapa em que Pedro pergunta para ele se até 7 vezes, e ele responde 70 vezes 7. Ela se amplia com essa história, com essa parábola do credor incompassivo, para evidenciar essa história. E aí eu quero apresentar 3 afirmações. A primeira delas é: eu somente consigo perdoar alguém porque eu fui perdoado por Jesus Cristo. Eu só consigo perdoar alguém porque eu fui perdoado por Jesus Cristo. O meu movimento de perdoar você, ou de ser perdoado por você, ele se baseia no fato de nós termos sido perdoados pelo Senhor. Então a lógica é simples: eu fui perdoado por Cristo, você foi perdoado por Cristo. Quando nós nos ofendemos, nós somos lembrados disso, e esta lembrança nos conduz, nos induz a perdoar o nosso próximo, exatamente pelo fato de nós já termos sido, pelo Senhor, perdoados. E a lógica também está em que a nossa dívida, assim como na parábola do credor incompassivo, era muito maior do que a dívida daquele que nos ofendeu. Ou seja, se eu te ofendi, você foi perdoado por uma dívida muito maior do que a que eu criei com você, e vice-versa. A segunda afirmação: ao ser perdoado, a mente é transformada, assim a forma de pensar é renovada, e eu passo a encarar todas as coisas sob a ótica do cristianismo. E eu preciso destacar para os irmãos que
essa cosmovisão cristã, ela nem sempre é aplicada nos relacionamentos. Nós temos uma cosmovisão cristã que ela é aplicada à natureza, ela é aplicada à cultura, ela é aplicada à arte, ela é aplicada à política, ela é aplicada à cidade, mas ela deve ser, assim como as demais, aplicada aos relacionamentos. A nossa visão muda no momento em que Cristo muda a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Os nossos valores são os valores do Evangelho. Os nossos princípios são os princípios do Evangelho. Isso acontece da seguinte forma: antes de eu conhecer Cristo, eu agia segundo o meu coração. Depois que eu conheci a Cristo, eu ajo segundo a sua palavra. Só que existe um gap, curiosamente, entre esse instante, entre o instante em que eu abraço a fé e a minha morte. Em várias ocasiões eu começo a ter um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual, ele é exatamente na caminhada do meu endurecimento espiritual. Ou seja, quando eu esfrio espiritualmente, eu passo a ser mais duro com as pessoas. À medida que eu vou esfriando espiritualmente, eu passo a ser mais grosseiro, eu passo a ser mais duro com as pessoas, eu passo a ser mais vingativo, eu passo a ser mais crítico, eu estabeleço princípios e modelos e eu quero que as pessoas ajam exatamente como eu determinei. Isso é consequência do nosso esfriamento espiritual. Nós que já vivemos o primeiro amor, provavelmente na fase do primeiro amor, nós estávamos dispostos a perdoar. Depois nós passamos a ficar frios e calculistas e começamos a repensar e até a exigir determinados níveis de ação. Até para perdoar alguém a gente tem exigência. A gente diz: não, você não me pediu perdão direito. E a pessoa pede: não, eu não estou satisfeito, você não parece arrependido. Nós criamos e vamos criando uma série de exigências que não são cristãs. A ótica não é a minha, a ótica também não é a sua, a ótica é a de Cristo. Isso é viver o cristianismo. A terceira afirmação: não se trata de ter que perdoar. O perdão é fruto do perdão que eu recebi de Cristo. O que acontece é que eu recebo poder para perdoar. Então veja, irmãos, essa é uma pergunta comum: pastor, eu tenho que perdoar? Em geral eu digo sim, mas eu explico às pessoas. Você está com dificuldade? Estou. Eu digo: eu também estaria no seu lugar. Então nós somos pessoas iguais. Eu não sou melhor do que você, nós somos absolutamente iguais. Nós temos as mesmas dificuldades. Só que o cristianismo, ele me dá o poder para perdoar. O que o Evangelho faz é que ele tira de dentro de mim um desejo de vingança, o desejo de dar o troco. Ele estabelece um padrão novo, ele estabelece uma nova forma de comunicação e de relacionamento. O cristianismo me dá o poder para perdoar. Então, ainda que ofendido, ainda que magoado, ainda que machucado, o Evangelho me ensina a abraçar as pessoas, a andar uma segunda milha com elas, a dar uma outra face, a investir um pouco mais de tempo com a pessoa, a fim de que o nosso relacionamento seja, pela graça de Deus, restaurado. Eu pergunto para os meus irmãos: é fácil ou é difícil? Alguns vão dizer: depende. Há situações e situações, há feridas e há feridas, não resta dúvida. Mas quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes, ele não está descrevendo o tipo, ele está dizendo: há um limite, chega uma hora que eu não aguento mais, eu não quero mais. Jesus reitera o seu amor por Pedro quando fala isso. E eu quero declarar isso aqui de forma clara. Declarar de forma clara para ser redundante. Dizer para os queridos irmãos: quando Pedro pergunta, eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus diz 7 não, 70 vezes 7. Jesus estava declarando o seu amor por Pedro. Porque ele está dizendo: olha,
você deve usar o meu critério e não o seu critério, porque se eu usar o seu critério, você está morto. Caminhou comigo? Eu não estou usando o seu critério é a 8ª vez. Então pense bem que você pecou pela 8ª vez. Aonde você estava quando você pecou pela 8ª vez? No berçário. Pensa na hipótese de que o critério fosse o mesmo e que Pedro dissesse: bravo, Jesus, eu não suporto mais, o que essa pessoa fez é terrível, eu não aguento mais isso, essa pessoa não merece, essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa, e nós começamos a descrever o que nós faríamos com essa pessoa, porque nós não concordamos com a graça, com a misericórdia, com aquilo que Deus fez de bom por aquela pessoa. Aí Jesus diz assim: beleza, combinado, estamos junto, fechamento. Com você vai ser o mesmo. Não, peraí, Jesus, comigo não, a mesma coisa. Eu sou justo. Se é isso que você quer, vamos ser justos. Para encerrar, ao perdoar, nós não nos esquecemos do que a pessoa nos fez. Eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque é isso que a parábola do credor incompassivo também nos ensina. A parábola do credor incompassivo não me ensina a esquecer, ela me ensina a lembrar. Você me ofendeu, mas eu te perdoo. Eu não posso esquecer da sua ofensa, porque se eu esquecer da sua ofensa, não houve perdão. O perdão foi esquecido. Exatamente o fato de existir Cristo nesse relacionamento é que o perdão é produzido. Nós não nos esquecemos, não é uma amnésia, nós nos lembramos disso, mas essa lembrança não gera mais entre nós nenhum tipo de problema ou de crise. Nós estamos de boas, nós conseguimos nos relacionar, nós valorizamos aquilo que Jesus fez. Porque algumas pessoas revelam tanta dificuldade para perdoar. Por que algumas pessoas revelam tantas dificuldades para perdoar? Eu quero dizer que a maioria dessas pessoas apresenta duas reações. A primeira diz que a primeira reação que impede que haja o perdão é quando elas resolvem deixar para lá. Esse grupo entende que o tempo resolve e que o tempo cura. Existem duas coisas interessantes que acontecem com a gente com relação a cheiro e música. Quando nós sentimos um determinado cheiro, nós nos lembramos de uma pessoa, de um determinado lugar. O cheiro nos leva até lá, de volta. É sempre no passado. A música também é assim. Uma determinada música nos faz lembrar momentos, histórias, pessoas. Quando você não resolve um problema com outra pessoa, você diz assim: vou deixar para lá, para mim essa pessoa morreu, não quero mais vê-la, ok? Vai para casa, no outro dia você esquece, a vida chega, depois você faz uma viagem, depois você vai para outro lugar, e a vida vem com as novidades, até que lá 3 semanas e meia depois você encontra com a pessoa. Quando você encontra com essa pessoa, dentro de um tempo qualquer, aquilo reacende dentro de você. Sabe por quê? Porque nunca foi apagado. É só reacender. O tempo não produziu uma solução para isso. O que vai resolver é quando você encara o fato, quando você enfrenta, e quando você busca resolver isso diante de Deus, e quando você clama ao Senhor por misericórdia, quando você pede ao Senhor que te ajude, e quando você se lembra que se houver o critério que você está estabelecendo, se esse for o critério que Deus resolver estabelecer com você, você estará numa situação complicada. Uma outra coisa que algumas pessoas fazem é que elas, ao invés de pedirem perdão para zerar a história, elas justificam.
E existe uma frase que é muito dita, nós falamos essa frase normalmente, não há aqui nenhuma crítica a quem use essa frase. Eu vou dizer só o que ela significa: se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Quando alguém me diz isso, eu digo: olha, eu não sei se você fez, mas a sua frase diz que você fez. O que você fez que eu não sei? Depois eu parei, já não falo mais essas coisas, eu deixo, a pessoa ser acolhida no momento certo, a gente conversa. Mas a gente não pode pedir perdão por uma coisa que a gente não sabe o que é. Não tem se eu te fiz, eu te fiz, você não gostou, você me fez, eu não gostei. Isso deve ser tratado. Enquanto isso não for tratado, vai ficar nesse campo onde a gente não sabe exatamente o que é. A gente precisa estabelecer isso como base. Nós precisamos entender que a nossa humanidade, ela requer de nós vingança. A nossa humanidade requer de nós dar o troco. Contudo, o Evangelho de Cristo, ele nos leva para um caminho completamente diferente. Resumindo, o perdão de Cristo me leva a perdoar. O critério que eu quero que seja usado comigo é o critério de Cristo. Eu não tenho poder para perdoar, mas o Senhor é quem me dá o poder para perdoar. Deixar o tempo passar e não resolver é um problema que você está deixando para amanhã. Justificar um pedido de perdão me dá a impressão de não haver arrependimento verdadeiro. Eu preciso de Jesus para isso. Se você também precisa de Jesus para isso, eu vou pedir a Ele que nos ajude. Porque eu quero dar o troco. Eu quero a vingança. Eu quero ver a pessoa pagando pelo que ela fez comigo. Eu quero ver a pessoa sofrendo pelo que ela me fez. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Então eu preciso buscar aqui uma opção e tomar uma decisão hoje. Eu quero fazer o que o Evangelho me ensina, ou eu quero continuar fazendo o que eu acho que é o melhor. Se você estiver no nível do eu quero fazer o que o Evangelho me ensina, mas eu não tenho forças, bem-vindo ao clube, pega uma senha que eu estou na sua frente. Eu também não consigo. E se um dia eu conseguir no passado, e se um dia eu conseguir no futuro, não foi pelos meus méritos, foi porque o Espírito Santo me conduziu para esta posição. Eu quero convidar você para assumir o mesmo lugar comigo, para nós orarmos juntos e pedirmos ao Senhor que nos ajude, porque se são 70 vezes 7, é sinal de que essa conta não deve ser feita, e que a gente deve ter longanimidade, a gente deve ter braços abertos, a gente precisa de amar as pessoas, a gente precisa trazer as pessoas para perto, independente do que elas produziram ou geraram na nossa vida. Vamos orar, meus irmãos? Quero convidar vocês a ficarem de pé e nós vamos orar juntos agora. Vou pedir a você um exercício difícil. Lembra de alguém que te ofendeu? Lembra de alguém que te fez mal? E que essa história ainda não foi resolvida. Eu estou pedindo ao Espírito Santo que lembre você de alguém. Eu convido você agora a declarar no seu coração, com sinceridade, a Jesus, que você precisa dele para perdoar esta pessoa, que você não tem forças para isso, que você, não sei o seu caso,
mas há algumas pessoas aqui que nem querem perdoar. Lembre-se do critério que Jesus estabeleceu. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, não é fácil para nós. Nós precisamos, Jesus. Jesus, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que o Senhor faça esse meio de campo para nós. Que o Senhor nos ajude a fazer e que o Senhor prepare a esta pessoa que nos ofendeu e que nós estamos nos lembrando dela, para nos receber. Porque nós temos que cumprir o que a tua palavra diz. Nós temos que ir até a pessoa. Se alguém pecar contra ti, vai até a pessoa. É o que Jesus ensinou. Nós fomos perdoados por algo muito mais grave. Nós imploramos por perdão e Jesus nos perdoou. Como não perdoar a quem também nos ofendeu, mas de forma muito menor do que a ofensa que nós produzimos contra Jesus Cristo? É o que a Bíblia nos ensina. E assim, Pai, fundamentados na tua palavra, crendo na descrição das Sagradas Escrituras, mas absolutamente cientes do nosso desejo de vingança e da nossa limitação, nós pedimos ao Senhor misericórdia, em nome de Jesus. Dá-nos a graça de acolhermos o nosso irmão, de acolhermos a quem nos ofendeu, como fomos acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que caminhemos na direção desse irmão ou dessa pessoa para abraçá-lo, para abraçá-la e para declarar o nosso perdão, como fomos perdoados por Jesus Cristo. Que apesar das nossas dificuldades e da certeza que temos da nossa impossibilidade, que haja sobre nós hoje uma unção extraordinária do Espírito Santo, que há de nos levar, soprados pelo Espírito Santo, ao lugar de perdoar, ao lugar de abençoar, ao lugar de declarar à pessoa: você está perdoado em nome de Jesus. Você está perdoada em nome de Jesus. Não haverá ranço entre nós, não haverá problemas entre nós, porque entre nós está Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e este pecado perdoado, que é gravíssimo, há de nos fazer lembrar o quanto nós precisamos perdoar a quem também nos ofendeu. Pai, o que eu estou pedindo ao Senhor nessa oração é um milagre. Opera este milagre nas nossas vidas nesta hora, pois tu sabes, o Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.